Alguma vez já te chamou a atenção a posição do pastor no culto? Às vezes de frente para a congregação e às vezes de costas para a congregação. Ou melhor, de frente para o altar. Eu sou o pastor Arthur Klippel e eu quero te mostrar o porquê disso, mas vem comigo que dessa vez vai ser de uma forma um pouco diferente. Primeiro a gente precisa entender que o altar não é qualquer coisa no culto, não é só um detalhe. Ele é o que simboliza Deus dentro do templo. E a gente também pode dividir o culto em algumas partes e isso vai facilitar a gente entender também. Essa divisão que eu vou fazer não é exatamente a divisão mais comum, digamos assim, uma divisão oficial, mas eu acho que ela vai ser bastante prática para a gente fazer essa explicação. Já no início do culto a gente tem um momento de invocação, de confissão de pecados. Nós temos também no culto as orações que são feitas. E a própria confissão de pecados muitas vezes pode ser feita em forma de oração. Nós temos a liturgia da palavra, que nós chamamos, são as leituras bíblicas, o próprio sermão. Também temos a confissão de fé dentro do culto. E aí nós temos também os cânticos e a liturgia da Santa Ceia. Mas vamos lá então, que eu vou mostrar direitinho como é que cada uma dessas coisas tem a ver com a posição do pastor no altar. No início, então, nós temos um momento de invocação. E aí o pastor se volta para o altar para declarar em nome de quem toda a congregação está se reunindo, em nome de quem é dirigido este culto. E essa declaração é feita ao próprio Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a congregação então confirma essa invocação com um volumoso e glorioso Amém. Depois da invocação, há um momento em que o pastor se dirige à congregação, fazendo uma exortação para que eles confessem o seu pecado a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E agora, novamente virado para o altar, o pastor leva o pecado do povo diante de Deus, aquele povo arrependido e esperançoso pelo perdão. Não é tão comum, mas o pastor também pode se ajoelhar nesse momento de confissão de pecados. E depois, quando ele confessa os pecados dele e da congregação, ele, voltado para a congregação, anuncia o perdão de Deus. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, vale ressaltar que não é simplesmente um homem, uma pessoa que fala, mas quem está falando aqui através de uma pessoa é o próprio Deus. Eu também falei, você sabe, que no culto nós temos momentos de oração. E nesses momentos o pastor se volta para o altar porque ele está levando as preces e os agradecimentos do povo a Deus. Amado Pai misericordioso, tudo nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos cânticos, a posição do pastor varia. Existem cânticos que são preparatórios e relacionados às leituras. E nesses cânticos, normalmente o pastor fica virado para o povo, para a congregação, cantando junto com eles. Só que existem cânticos em que nós falamos da glória de Deus, suplicamos pela sua misericórdia, e estes são feitos voltados para o altar. Nos momentos da liturgia da palavra, que são as leituras bíblicas, o sermão, é o momento onde Deus está falando ao povo, Deus está se revelando ao povo. Por isso as leituras são feitas com o pastor virado para a congregação e a mensagem também é feita com ele virado para lá. A mensagem então é a palavra de Deus sendo proclamada ao povo. Jesus mandou que vocês fossem batizados e ensinados naquilo que Ele ordenou aos seus discípulos. O Espírito Santo veio até vocês no batismo e os mantém crentes na salvação que Deus conquistou para nós. Amém. O Salmo, no entanto, apesar de ser uma leitura que é feita durante o culto, ele não é exatamente chamado de uma leitura bíblica, porque ele é um momento mais de louvor do povo à graça de Deus. O salmo é feito normalmente de forma responsiva, uma parte o pastor lê, outra parte a congregação, e por ter o caráter messiânico, ou seja, os salmos falam de Jesus, do Messias, a leitura é feita virada para o altar. Existe também um momento de confissão de fé no culto, e esse eu vou dizer assim, ele pode ser um tanto quanto opcional. Nós podemos fazer ele voltados para a congregação, porque nós confessamos a nossa fé uns aos outros. A confissão de fé, os credos,
eles são confissões do que a igreja crê ao mundo, mas ela pode ser feita virada para o altar, porque nós também confessamos a nossa fé para o próprio Deus. Como os discípulos confessaram a Jesus quando ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa, inclusive, é a minha posição preferida. Eu prefiro fazer assim, mais por costume, apesar de muitas vezes algumas pessoas imaginarem que por isso a confissão de fé se torna uma oração. Ela não é meramente uma oração, ela é diferente disso, e a minha função, querendo ou não, é ensinar e mostrar isso também para as pessoas. Mas vamos deixar isso para outro dia, porque a gente tem que falar mais um pouquinho sobre a posição do pastor no altar, em mais um momento do culto, que é o momento da Santa Ceia. E neste momento, então, o pastor fica virado de frente para os elementos. Por isso ele pode estar tanto de costas para a congregação, mas ele pode também, como muitos pastores preferem, ficar na lateral do altar ou até mesmo atrás do altar. Assim, tanto o pastor quanto a congregação estão de frente para os elementos no momento da consagração deles. Ao final do culto, depois de que tudo isso acontece, o pastor, voltado para a congregação, declara a eles a bênção de Deus. Como é algo que ele está entregando da parte e em nome de Deus, ele se volta então para o povo e para a congregação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, basicamente, o pastor se vira para o povo ou para a congregação nos momentos em que Deus entrega o seu evangelho ao povo e vira, então, para o altar no momento onde o povo fala com Deus através do pastor. Pode haver ainda uma posição onde o pastor sempre está voltado para a congregação e, ao mesmo tempo, voltado para o altar. É o que nós chamamos de estilo basilicano. Aqui na congregação é um pouquinho difícil por causa do espaço, mas é basicamente isso aqui, onde o pastor fica sempre simultaneamente virado para o altar e para a congregação. E aí, é bacana, né? Aprender o porquê da posição do pastor de acordo com o momento do culto. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que compartilhe com seus amigos, mostre para eles também o motivo da posição do pastor. E se você tem curiosidade de conhecer a Igreja Luterana, de saber como ela é, de saber onde é que ela fica, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a encontrar uma Igreja Luterana na sua cidade ou o mais próximo possível. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se você não gostou, clica no outro joinha também e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.